and dead. Afinal de contas, Jesus era Deus? E aí, irmãos, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Se você é novo no canal, muito prazer, meu nome é Nicolas e seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas. E se você já é um pouco antigo, embora esse canal não tenha nem um ano de existência, eu tenho que dizer que eu acho que você já percebeu que a minha voz deu uma mudada. Eu finalmente tomei vergonha na cara e agora eu vou usar a minha voz verdadeira nos vídeos ao invés de ficar usando voz de IA. Mas bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico que vira e mexe e volta. Eu não vou ficar fazendo suspense, eu tenho quase certeza que vocês prestaram atenção na thumbnail do vídeo e sabem que hoje nós falaremos sobre a divindade de Jesus e se ele realmente é Deus. Mas bem, antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês que deixassem seu like, compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem, pois isso vai ajudar com que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, porque hoje em dia ainda tem muitas pessoas cristãs, não é nem ateia, é pessoas cristãs mesmo, que negam a divindade de Jesus. E, cara, isso é... Pô, se Jesus não é Deus, eu viro ateu hoje, entende? Então, Jesus ser Deus é o centro do evangelho. A gente tem que ter essa verdade presa ao nosso coração e ela não pode sair de forma alguma. Então, desde já, te peço que compartilhe esse vídeo para que qualquer pessoa que esteja sendo enganada veja esse vídeo e perceba a verdade. Mas bem, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, pessoal, para a gente poder começar esse vídeo mesmo, a gente precisa de algumas crenças básicas, porque de acordo com a ciência é impossível provar que Deus existe ou que Jesus é Deus. Então, para a gente começar esse debate, essa discussão, para a gente começar esse vídeo e discutir sobre a divindade de Jesus, a gente precisa primeiramente ter algumas crenças básicas. A primeira é que Deus existe, ou seja, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas. E a segunda é que Jesus é uma figura histórica, ou seja, independente se ele era Deus ou não, ele existiu. E isso a gente tem que manter como verdade. De um ponto de vista histórico, é completamente irracional negar a existência de Jesus, então isso a gente nem precisa discutir. Jesus existiu e ponto final. Bem, com essas crenças básicas, a gente pode começar o vídeo. Vamos lá! Para começar, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Bem, no Novo Testamento, a gente vai ver diversas vezes Jesus se identificando como o próprio Deus. Eu quero que vocês vejam esses seguintes exemplos. Peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. E disse Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse versículo é uma prova, e não a única, mas uma de várias provas de que Jesus afirmou ser o próprio Deus. Antes da gente seguir para as próximas, eu queria dar um mini contexto do que está acontecendo, né? Do que esse texto representa. Bem, Jesus estava pregando para umas pessoas, uma multidão, quando de repente apareceu alguns fariseus e eles colocaram Jesus à prova. No meio dos ensinamentos, Jesus soltou a seguinte frase: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A gente não vai focar muito na explicação desse texto. O que importa é que o que os judeus entenderam foi a imortalidade, o que não está errado.
Mas aí, um dos fariseus soltou a seguinte frase: por acaso és maior do que nosso pai Abraão? Ele também morreu como os outros profetas. E aí, em resposta disso, Jesus disse essa frase: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse que é o contexto, entende? Então, isso aqui é uma prova clara de que, pelo menos, Jesus afirmou ser Deus. E isso pode nos levar a uma conclusão que, na minha visão, é errada, e eu vou justificar por quê. Primeiramente, a primeira conclusão que a gente pode chegar é: a Bíblia foi adulterada. Mas há diversas provas que contestam essa hipótese. Como, por exemplo, o Novo Testamento, que é onde se enquadra os evangelhos a respeito de Jesus, há mais de 5.500 cópias em grego. Tá, mas o que isso representa? Do que adianta ter várias cópias? Não poderiam ser elas todas adulteradas? A verdade é que isso é muito improvável. Sabe? A gente sabe que tem um texto original, Tem um texto original. E não faz sentido a gente pensar que a Bíblia foi adulterada, porque analisando todas as cópias, a gente vê algumas diferenças, mas a maioria mantém uma igualdade, entende? E o que eu quero dizer com isso? Tipo, se em um texto está escrito João, 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 e no outro texto está escrito João, João, a gente sabe que tem um que é real, Mas se a gente só tiver duas cópias, uma com João, 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 ou seja, as 3 palavras João, e o outro com as 2 palavras João, é completamente impossível dizer qual que é real e qual que é falso. Mas se a gente tiver 9 cópias escritas João, 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 e uma cópia apenas escrita João, João, a gente pode deduzir de que o texto original é a cópia com 3 vezes o nome João. E nas 5.500 cópias, há uma precisão incrível. Há algumas diferenças que, nem importam para o entendimento do texto. Não mudam nada. E das que mudam, é só a minoria, sabe? É sempre uma diferença gritante. Se tem 100 cópias dizendo que Jesus é só um ser humano, então tem 5.000 cópias dizendo que ele é Deus. Entende? Então é de uma desproporcionalidade incrível dizer que Jesus não é Deus porque a Bíblia foi adulterada. Ou seja, que ele nunca professou essas palavras, entende? Isso é improvável, é muito improvável, cara. É muito mais lógico e racional você pressupor que na verdade Jesus falou essas coisas. Entende? Então, a gente tira essa conclusão. Tirando essa conclusão, a gente vai ficar só com outras 3. A primeira, Jesus era um mentiroso. A segunda, Jesus era um louco. E a terceira, Jesus era Deus. E eu acredito que vocês saibam que eu sou cristão, que eu acredito que Jesus seja Deus. E bem, agora eu vou tentar provar para vocês, com alguns argumentos bíblicos e com algumas profecias, que na verdade, todas as profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Então vamos lá. Bem, pessoal, para a gente começar, eu queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que o profeta vai estar falando. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, que lhe chamará Emanuel. Esse texto é muito poderoso porque ele mostra uma das características do Messias. Ele não pode ter nascimento virginal. Ou seja, eu acho que é acreditável que Jesus teve um nascimento não virginal, porque a gente vê tantos milagres na Bíblia, por que Jesus não teria esse milagre, Se a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar na possibilidade, A gente tem que acreditar na messianidade. Então, mesmo que Jesus não fosse o Messias, o Messias teria que vir com essa qualidade. Portanto, é muito mais acreditável que Jesus realmente seja o Messias, porque
se a gente não analisar profundamente as profecias, o fato de Jesus ter um nascimento não virginal poderia contestar uma das outras profecias, que é ter vindo da ancestralidade do pai de Davi, Jessé. Ou seja, se ele não tem sangue biológico com um dos descendentes de Jessé, logo ele não pode ser o Messias. Mas percebam que isso entra em conflito com outra profecia do profeta Isaías. Então, o Messias precisa ter nascido de uma virgem. Porque se ele não veio de uma virgem, então ele não é o Messias. É isso que está profetizado aqui. É isso que está escrito. Então isso já contesta um dos pontos que muitas pessoas gostam de martelar. Que Jesus não pode ser o Messias porque ele não tem sangue biológico da família de Davi. Ou seja, não tem descendência de Jessé. E, bem, seguido desse ponto, a gente tem vários outros. A gente tem, por exemplo, Jesus entrou no templo sentado numa jumenta. Isso é uma das profecias do profeta Zacarias. O fato dele poder curar a lepra, que também é uma coisa messiânica. As pessoas acreditavam que só o Messias poderia fazer isso. E, se eu não me engano, tem até uma profecia falando sobre isso. Mas bem, existem muitas profecias. Se eu não me engano, existe até 300 profecias que existem. E todas se cumpriram em Jesus Cristo. Então, cara, eu não vou citar todas aqui. Mas eu vou citar um texto profético que, na minha opinião, é o melhor de todos. Então, eu vou pedir para vocês que abram suas Bíblias no Salmos 22. Então, vamos lá. Eu falei, esse texto é muito profético. Olha como que já começa o primeiro versículo. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu acho que vocês reconheceram essa frase, né? Ela foi repetida por Jesus na cruz do Calvário em Mateus 27:46. Pode verificar, ele disse exatamente isso. Meu Deus, por que me desamparaste? O que já leva esse texto a ser considerado como algo muito mais profético. Então, eu vou terminar de ler aqui e a gente vai fazer uma reflexão final, tá bom? Então, peço que me acompanhe. Eu vou estar lendo o versículo 2, aí depois a gente vai pular para o versículo 7, vai até mais ou menos o versículo 10, e aí a gente vai pular para o versículo 15, 17 e 18. E aí depois disso, a gente vai para a reflexão final, tá bom? Era só isso que eu queria ler com vocês. E aí a gente já vai finalizar o vídeo, tá bom? Então, se permitem, eu vou ler aqui. Desde o começo. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia te clamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não salva? Se Ele gosta de você, por que não ajuda? A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros, e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Esse texto é muito forte. Ele foi escrito pelo rei Davi. Mas bem, isso não é tão relevante, tá? A gente só precisa prestar atenção, e eu queria que vocês prestassem atenção em uma das principais partes desse texto. O versículo 18. Eles repartem entre si as minhas vestes. Pessoal, isso é incrível. E sabe por quê? Porque esse ato que Davi descreveu praticamente nem existia na época de Davi. Então, como que ele sabia disso? Ele criou um método de humilhação. Isso não existia, não era comum, não era nada comum. Isso veio com os romanos. E os romanos vieram muito depois de Davi, 1000 e poucos anos. Então Davi escreveu 1000 anos antes disso se cumprir, antes disso começar a acontecer, antes disso sequer existir. Esse tipo de humilhação não existia antes de Davi, não existia antes de Jesus. Isso veio junto.
esse ato de partir a roupa deles. E além disso, ao longo do texto, Davi descreve um sofrimento praticamente igual ao de Jesus. E quase igual ao da crucifixão. E sabem de mais uma curiosidade? Sabe quem criou o ato de morte por cruz? Os romanos. E o Império dos Romanos não tinha se estabelecido na época de Davi. Não. Veio muito depois. Veio Dário, veio Exílio, veio um monte de coisa antes de tudo isso acontecer. Então Davi descreveu um sofrimento, descreveu uma prática de humilhação, descreveu uma prática de execução muitos tempos antes dela ser criada. O que deixa esse texto muito mais profético. E, irmãos, não tem muito o que fazer, sabe? Se a gente ficar relevando a Bíblia, não tem o que contestar. A Bíblia diz que Jesus é o Messias. Isso não é algo que a gente pode discutir. Isso é algo que a gente pode crer ou negar a vinda dele. Mas é isso. Isso não se muda. A Bíblia está dizendo, irmãos, não adianta. Não existe tempo para dúvida. Existe tempo para crer. Existe tempo para seguir. Existe tempo para aprender. Mas não existe tempo para negar, porque não tem mais nada a fazer. A Bíblia toda aponta para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo fala sobre ele. Tudo fala sobre o passamento que ele teve aqui na terra pelos nossos pecados. Irmãos, não tem mais o que fazer, apenas acreditar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele carregou as nossas transgressões, a nossa raiva, a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso rancor, a esperança que não foi cumprida, a esperança que não foi sanada, a fome de justiça que não foi sanada, os nossos desejos que não foram concretizados. A gente lutou e a gente perdeu, mas Cristo morreu para que a gente tivesse a vida eterna. Irmãos, não tem mais o que falar. Jesus morreu pelos nossos pecados e basta apenas acreditar. Então, para finalizar o vídeo, eu queria fazer uma oração com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, afasta, Pai, todo mal, que em nome de Jesus, meu Deus, o inimigo não tenha sequer chance de pregar essas mentiras no nosso coração. Que em nome de Jesus, meu Deus, essas mentiras não criem raízes, que a gente não perca a fé em Ti, pois sabemos, Pai, que aquele que está distante de Ti está sujeito a todo tipo de coisa ruim, Senhor. Não nos deixe afastar de Ti, Senhor, mas em nome de Jesus, traga-nos para perto. Aumenta a nossa fé. Ajuda a gente a não pecar, meu Deus, pois somos falhos. Nós somos seres humanos e podemos escorregar em cada uma das pregas que estão em nossos caminhos. Envia os Teus anjos para que nos carregue, para que nós não caiemos nas pedras, meu Deus. Em nome de Jesus, proteja-nos de todo o mal. Afasta e faz bater em retirada toda a obra do maligno, meu Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado, Pai, pela pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe ela, em nome de Jesus. Que tudo que ela fizer em Teu nome prospere. Que tudo aquilo que ela fizer que seja da Tua vontade, em nome de Jesus, irá prosperar. Senhor, quebra o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Nos ajuda a Te seguir e guia-nos pelas veredas da justiça. Guia-nos pelo caminho da verdade e ajude-nos a reconhecer a nossa posição e glorificar o Teu nome em tudo que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nossos pecados na cruz e voltou e irá voltar com grande glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse foi o vídeo. Queria agradecer muito pela participação de vocês e queria dar um pequeno aviso antes do vídeo acabar. Esse aqui vai ser o último vídeo do meu canal por um tempo. Não vai ser o último vídeo para sempre, tá? Eu vou voltar com esse canal, mas por enquanto eu quero focar num outro projeto que eu senti a direção de Deus. Então agora eu quero focar em outro projeto da minha vida. Eu vou focar um pouco mais nisso. Essas férias eu postei poucos vídeos que eu queria aproveitar, mas acho que pelo menos 1 ou 2 vídeos eu postei nessas férias, né? Eu espero que não tenha deixado vocês com saudades. Bem, meus irmãos, eu acho que é isso. Queria agradecer muito a você que ficou no final e mais uma vez lembrar que, se você puder, por favor, se inscreva aí no canal.
Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas comentando, quando eu vejo pessoas dando like, porque eu vejo que eu estou fazendo algo para Deus e está dando certo. Que não basta... você não precisa fazer coisas erradas para que você tenha sucesso. Eu não sou grande, tá? Eu tenho 7 inscritos, mas em nome de Jesus, esse número ainda vai aumentar muito. E eu creio nisso. Então, a minha saudação final é: fique com Deus, que a sua família seja abençoada, que você seja abençoado e que tudo que você faça prospere para a glória do nome de Deus. Então é isso, meus irmãos. Tchau, tchau. Eu vejo vocês em breve. Quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, nas promessas do Senhor, e continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso